Eu lembro de ti faz acho que 10 anos. Nós estamos em 2022, foi lá por 2012. Teve uma polêmica e inclusive essa polêmica aconteceu em Balneário Camboriú, porque era um momento que tu fazia protestos de topless, né? Ah, isso. E tu fez um topless, eu acho, lá na Igreja da Barra, aqui em Balneário Camboriú, né? O que aconteceu? Não, lá, meu Deus, lá eu fiz uma foto nua. Mas, na verdade, se eu te disser que eu não me orgulho, eu vou estar sendo sincera nesse momento. Mas naquela época, como eu tinha uma cabeça desse tamanhinho, eu achei que era a coisa mais linda do mundo que eu estava fazendo. Essa foto de 2012, na verdade, eu publiquei ela nas redes sociais em 2012. Mas eu fiz essa foto em 2003 ou 2004. Era uma coisa muito revolucionária. Tipo, como é que alguém vai pra... minha filha me ligando, olha só. Como é que alguém vai na frente de uma igreja, tira a roupa e faz uma foto pelada lá, de peito fora, de calcinha? Né? Numa cabeça de merda, de adolescente, alternation que eu tinha, eu achava que aquilo era o máximo, né? Beleza. Hoje em dia eu faria? Hoje em dia eu não faria. Mas existiu uma coisa que eu fiz, que eu não me arrependo, e que também envolveu o topless, que foi quando eles piratearam os meus livros fora do Brasil, no Peru. Eu fui numa feira do livro lá, que o pessoal do Peru me convidou, porque é uma feira do livro muito grande, que tem internacional. Os meus livros já estavam no Peru, eu tinha 4 livros, e aí eu passei na rua e me venderam, e era o livro pirateado, e eu comprei de mim mesma, e aí cheguei na editora e mostrei que tá na rua, estavam vendendo, e eles falaram, não, Vanessa, é pirateado esse daí, a gente aqui tem um problema muito sério. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revolução. Aí eu fui pra frente do Palácio do Governo, tirei a roupa, veio os policiais, um auê todo, mas resolveu o problema. Mas qual que foi o que tu pediu ali? Eu vi que tu escrevia que era não... fora... não a pirataria, e pedi para eles pararem. Para o governo tomar alguma providência a respeito da pirataria de livros. E o governo do Peru... tomaram. O que eles fizeram? Recolheram os livros? Eu não sei o que eles fizeram, mas eu sei que esse problema foi resolvido. Porque a maior parte dos livros no Peru não eram das editoras, eram dos piratas. E eu me lembro que era uma coisa mais ou menos assim, um livro normal era 30 soles e o pirateado era 6, 8 soles. Quebrava qualquer editora. Mas o seu livro foi lançado Peru, América Latina? Onde foi lançado? Foi. Tem uma editora, foram mais que uma editora, né? Foi bem naquela época que teve o da Bruna Surfistinho. O da Bruna me ajudou, porque ela abriu muitas portas, né? As editoras lá de fora ficaram com um bom olhar sobre qualquer livro que falasse sobre uma vida de acompanhante. Então, não foi tão difícil eu colocar lá fora. Então, o que aconteceu é que teve uma editora que foi a Random House, que era um braço da Larousse. O povo aí se lembra daquelas enciclopédias Larousse, né? O mundo inteiro comprava. Então, eles levaram para vários lugares. E um desses lugares foi no Peru. E foi nesse momento que tu ganhou essa projeção nacional? Foi por conta dos protestos? Isso ajudou. Até uma coisa que as pessoas precisam pensar, né? Entender. Não existe nada que você vá fazer uma única coisa que vai virar todo o jogo da sua vida. Não existe. O que existe é consecutivamente você estar sempre fazendo alguma coisa em prol de você conseguir ou a tua projeção, ou então o teu crescimento profissional, ou então o teu estudo. Então, na verdade, às vezes as pessoas olham, né, ali para o Instagram, para as coisas, elas pensam assim, é uma modinha, é só porque ela agora está fazendo tal coisa, foi só porque ela... Não, é 15 anos... De verdade, 15 anos que eu trabalho entre uma ação e outra, buscando um reconhecimento do trabalho e me apresentando e me posicionando e me aperfeiçoando naquilo que eu faço. Então, lógico que nem sempre eu acertei. Teve um monte de coisa que eu fiz errado. Eu resolvi fazer uma polêmica para ver se eu conseguia mais seguidor, para mim poder falar sobre aquilo que eu queria vender, ou o meu livro, né? Nem sempre eu tive os acertos. Mas essa parada nunca aconteceu. Tipo assim, agora eu vou ficar esperando a sorte bater, não. Foi uma coisa atrás da outra, e é consecutivamente, todos os dias, trabalhando, fazendo, incansavelmente.
Essa primeira vez que tu apareceu nacionalmente foi no programa da Luciana Gimenez? Foi. Na verdade, foi o seguinte. Eu fui na Rádio Pânico. E depois eu fui e televisão eu fui na Luciana Gimenez. Mas assim, com intervalo de 1 ou 2 dias. E por que foram esses convites? Foi por causa do lançamento do livro? Por causa do primeiro livro, Diários de Marise. E naquela época, eu só obedeci um impulso, tá? Impulso do quê? Não sei. Porque eu não tinha muito cérebro, eu não estava pensando. Eu queria alguma coisa que eu não tinha nem certeza do que eu queria. Eu só tinha um impulso de ir. Então, eu terminei o primeiro livro, que hoje, olhando para trás, eu penso assim, meu Deus do céu, né? Como que eu escrevo um livro contando com toda a quantidade de homens que eu tinha saído na vida, sendo que meu pai e minha mãe nem sabiam que eu tinha trabalhado como garota de programa. Eu tinha uma filha de 8 anos, né? Como que eu escrevo um livro desses? Eu não pensei muito. Eu fui na direção do impulso. Então, o natural, depois que a gente manda para uma editora e a editora te aprova, ela vai tentar te colocar na mídia. Então, eu simplesmente fiz o próximo passo, de uma forma automática. Eu não parei para pensar. Então, a editora falou, olha, consegui um programa para você ir. Bora. Eu falei, bora, vamos. E aí, eu fui. Entendeu? A editora fez a ponte aí, então. Fez. Porque as pessoas, elas pensam assim, olha só, gente. O Diário de Marise é um bom livro? É, de verdade, tá? De verdade, tá super bem escrito, de verdade, tá? Mas o que eu vou dar um alerta para vocês, principalmente para quem quer escrever e um dia publicar um livro. As editoras, quando a editora que paga pra gente, né? Não quando a gente vai lá e manda fazer livros, mas as editoras que nos pagam os royalties, elas vão nos escolher não porque somos excelentes escritores. Não. É pelas histórias. Não. Pela capacidade de te colocar na mídia. Se você não é um produto vendável como pessoa, você pode ter a melhor escrita do mundo. Você pode ter uma história sensacional. Dificilmente eles vão. Porque eles precisam te colocar na mídia para que a livraria te veja e pegue o teu livro e coloque na vitrine. Porque nós temos milhares e milhares e milhares de livros sendo publicados todos os dias. Não há espaço nas livrarias para todos. Então, eles precisam que a pessoa seja... midiática. Tenha alguma coisa em relação a marketing. Né? Por exemplo, 50 tons de cinza. Aquilo dali, não era só uma questão do livro ser muito interessante. A autora era interessante porque ela era uma senhora, a princípio, recatada do lar, super comum, falando sobre todas aquelas fantasias. Aquilo lá é muito vendedor. Então, eles conseguiram enxergar isso. Se a gente for ver, por exemplo, o Diário de um Mago, né? Diário de um Mago, se a gente for ler a história... Paulo Coelho. Ok. Por que fez tanto sucesso no mundo inteiro? Mas olha que loucura. Um cara vai pra mídia, bota uma capa de mago e diz, eu sou mago. E começa a falar que ele é um mago. Gente, prato cheio para as livrarias. Sim. Né? Sim. Então, é isso que tem que ter por trás de um escritor. E eu tinha por causa da história de eu ter sido o garota de programa. Então, ali deu o start. Mas não é isso que sustenta a minha história até hoje, né? Foi um dos passos. Depois vieram os outros passos, a evolução de tudo.